Olá, turminha, bom dia! Hoje iremos aprender um assunto bem legal. Iremos trabalhar o sujeito da frase. Você sabe o que é isso? Então preste bem atenção para você entender este assunto. O sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. A oração não é de orar, falar com o Papai do Céu, não. Essa oração que a Pró está falando aqui é a frase. Toda frase que contém verbo é chamada de oração. Então, esta oração é separada em sujeito e predicado. Só que na aula de hoje iremos aprender somente sobre o sujeito, tá bom? Sujeito é quem sofre ou comete a ação. Vamos entender melhor lendo as frases. Observe, os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? Isso, foram os estudantes. Então, os estudantes são os sujeitos da frase, ok? Porque eles estão praticando a ação. A menina está muito animada. Quem está muito animada? A menina. Então, a menina é o que? O nosso sujeito. Vamos ver outra frase? O carro parou de funcionar. Quem parou de funcionar? Isso, o carro. O carro é o nosso, exatamente, o nosso sujeito. Certo? A mulher é muito vaidosa. Quem é muito vaidosa? Isso, a mulher. Então, a mulher é o sujeito da frase, é o sujeito, ok? Então, é muito fácil essa atividade. Agora, eu quero que você entenda que os sujeitos podem ser classificados em 3 tipos. Sujeitos determinados, indeterminados e inexistentes. O que é um sujeito determinado? Quando é identificado na oração, quando você consegue identificar ele na frase, certo? Por exemplo, quando eu falo assim, Paulo viajou. Quem viajou? Paulo, não é? Então, Paulo é um sujeito e é um sujeito determinado, porque eu sei que é Paulo que viajou. Indeterminado é quando não é identificado na oração. Eu posso falar assim, alguém saiu de carro. Você sabe que o sujeito é alguém, mas você consegue determinar quem é esse sujeito? Não, ele é um sujeito indeterminado. E tem um sujeito inexistente, que são orações com verbos impessoais. Então, eu vou explicar para vocês agora, preste bem atenção. Observe, os sujeitos determinados, por sua vez, dividem-se em simples, composto e oculto. Então, o sujeito simples tem apenas um núcleo. Observe, o paciente foi atendido. Quem é o sujeito dessa frase? O paciente. Ele tem só um núcleo. O que quer dizer isso, Pró? Quer dizer que somente tem uma palavra aqui, que é a palavra principal, que representa esse sujeito, que é paciente. Então, esse sujeito é um sujeito simples, certo? Tem um sujeito composto, que também é um sujeito determinado, porque você consegue determinar quem é ele, por exemplo. E tem o quê? Mais de um núcleo. Tem 2 pessoas, no caso, que estão sofrendo, que estão fazendo essa ação. Observe, mousses e brownies são os meus doces preferidos. Quem são os sujeitos dessa frase? São 2. Mousses e brownies, não é? Se eu dissesse assim, mousse é o meu doce preferido, mousse seria o meu sujeito. Mas nesse caso eu estou falando que mousse e brownies são os meus doces preferidos. Então eu estou falando de 2 sujeitos. Então esse sujeito aqui é chamado de sujeito composto. E ele é determinado porque eu consigo, ver na frase quem são esses sujeitos, que são os doces, mousses e brownies. E tem um sujeito oculto. Oculto, que é oculto quando identificado pela desidência verbal. Exemplo, andamos a tarde toda, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai entender melhor um pouquinho mais para frente, que eu vou explicar para vocês, conforme aprofundando os assuntos. E tem um sujeito indeterminado. É muito fácil esse. Exemplo, opinam sobre tudo. A gente que sabe que tem alguém opinando, na frase opinam. É o sujeito. Mas você consegue determinar quem é esse sujeito? Não. Por isso que ele é chamado de indeterminado, porque você não sabe quem é ele, certo? Você sabe que ele está ali
né, está fazendo aquela ação, mas você não sabe quem é. E tem um sujeito inexistente, já está falando inexistente é porque não existe. Por exemplo, amanheceu. Eu posso dizer quem amanheceu? Não. Esse sujeito é inexistente. Na verdade, essa frase é uma palavra, na verdade, que eu já estou designando algo que eu estou sentindo naquele momento ou explicando. Então, nesse caso, esse amanheceu eu posso dizer até como se fosse um predicado. Mas eu vou dizer que ele é um sujeito porque, na verdade, só tem ele na frase, certo? Então, vamos entender melhor esse assunto, dando uma lidinha no livro, tá bom? No livro de vocês não tá todo explicadinho como a Pro falou agora. Tá de uma forma bem mais simples, tá bom? Mas eu espero que vocês possam entender dessa forma um pouquinho mais para que lá na frente também possa ajudar vocês. Agora é hora de fazer atividade, tá bom? Não esquece, foca nos estudos, faz a atividade do livro e qualquer dúvida a Pro está aqui para tirar, tá bom? Beijocas da Pro e até a próxima aula!